Visitava a irmã, que era sua vizinha. Ele queixava-se da mulher. Contava que Dinorá dizia ter vários amantes. Mas a maior preocupação dele não era com esses relacionamentos. O que o preocupava mesmo era a magia negra. Ele chegou com esses livros lá e falou para mim: se guarda esses livros para mim, porque eu não quero que a Dinorá pegue mais esses livros. Eu não sei se ele estava com medo do que estava escrito lá. Daqui a pouco, em Linha Direta. Próximo feitiço de Dinorá será a morte de Dorival. E também, 35 pessoas morrem no sudeste da Bahia. Doença misteriosa ou crime? Em Taguatinga, Dinorá conheceu novas pessoas e continuou a praticar magia negra. Dorival tentava afastar a mulher da feitiçaria. Comprou uma casa numa cidade próxima e se mudou para lá com Dinorá e os 2 filhos. Mas nada mudou. Ela retomou as consultas, as brigas recomeçaram e Dinorá convenceu Dorival a montar um barraco só para ela numa outra cidade, onde poderia trabalhar com a magia negra. Dinorá se torna amante de um rapaz de 20 anos chamado Francisco Antônio. Os dois se encontram sempre no barraco que Dorival mandou construir para a mulher. Francisco é um rapaz humilde, de família pobre, e precisa ganhar dinheiro. Dinorá apresenta o amante ao marido e o convence a contratar Francisco como caseiro. Sem saber, Dorival passou a pagar um salário mínimo ao amante da própria mulher durante quase 2 anos. O pagamento só foi interrompido quando Dorival confirmou a suspeita de que Francisco era mais do que um simples empregado. O casal se separou e Dinorá passou a morar com Francisco. O barraco da magia negra, construído por Dorival, se transformou então na nova casa dos amantes. Francisco leva a irmã Antônia e o amigo Josinaldo para morar com eles. Dinorá recebe pensão de Dorival e fica com a casa. Mas ela quer mais e arma um plano: matar Dorival. Ela ainda quer que Josinaldo faça o serviço. Só que o Josival ficou com medo e não quis pôr em prática o que tinha sido combinado, matar o Dorival. A Dinorá, vendo que tinha que tomar uma providência, começou a cobrar do Francisco que ele então assumisse, que ele então matasse o Dorival. Eu queria passar nesse supermercado. Mesmo separados, Dorival e Dinorá se encontram com frequência e convivem sem brigas. Ela convence o ex-marido a aproveitar uma suposta promoção de carne num supermercado a 20 quilômetros da casa de Dorival. No meio do caminho, Dinorá fala que quer visitar um parente, com quem Dorival não se dá. Ele se recusa a ir. Dinorá sugere que ele fique ali e diz que depois volta para buscá-lo. Dinorá tinha deixado Dorival na porta desse templo evangélico, mas como havia muita gente em frente ao prédio, ela deu uma volta de carro para disfarçar. Depois, ela saltou do veículo e ficou observando de longe o que iria acontecer. Ela tinha planejado tudo nos mínimos detalhes. Dorival espera por Dinorá. Um vulto aparece por trás da igreja e se aproxima dele. O homem aperta o gatilho 5 vezes. 4 tiros acertam Dorival. Dinorá assiste a tudo de longe. Depois de atirar, Francisco confirma: tinha acertado o alvo. Dinorá levou o assassino para a casa de um tio dele. Depois parou o carro bem aqui em frente ao templo evangélico. A ideia era fingir que tinha vindo apanhar o marido, como os dois haviam combinado. O corpo de Dorival já não está na calçada, mas Dinorá se trai, fingindo desespero. E mesmo sem ver cadáver algum, afirma que o marido dela foi assassinado. Mas, para a surpresa de Dinorá, Dorival foi levado com vida para o hospital do Gama. Dinorá é a única pessoa autorizada a acompanhar o marido no hospital.
empregado consegue autorização da polícia para ver o paciente. Ele chega a tempo de surpreender Dinorá em atitude suspeita. Uma pessoa lá do hospital me disse que parecia que não estava muito correta aquela atitude dela com ele, querendo botar ele em pé toda hora, aquela afobação toda. 2 dias depois de ser baleado, Dorival morreu. Dinorá herdou os imóveis do ex-marido e foi morar com Francisco e os filhos na casa que era de Dorival. Os vizinhos perguntavam quem era aquela pessoa, aquele rapaz, ela justificava dizendo que era sobrinho. A polícia desconfiou de Dinorá. Ela tentou dar todo tipo de desculpa e explicação, mas não convenceu. Dinorá conta para a polícia a história da promoção do supermercado. O gerente desmente. Não existia promoção. A polícia insiste. Dinorá inventa então desculpas cada vez piores. O motivo de ter deixado o ex-marido em frente da igreja evangélica vira motivo de piada. E por fim, os familiares acabou nos contando que realmente Francisco, numa oportunidade, confessou ter matado o Dorival. No dia 30 de agosto de 1993, foram decretadas prisões preventivas de Francisco e Dinorá. Francisco foi condenado a 14 anos de prisão, mas Dinorá conseguiu fugir com os filhos. Mesmo assim, até hoje, ela continua recebendo uma pensão aqui do Tribunal de Contas de Brasília, onde Dorival trabalhava. A pensão é recebida por uma advogada, graças a uma procuração que foi passada em nome dela. Mas, de fato, ela está usufruindo. Ela não é herdeira de Dorival, ela é meia, ela tem direito a metade do patrimônio. A polícia teve uma pista sobre o paradeiro de Dinorá. De acordo com as investigações, ela estaria morando numa pensão, numa pequena cidade no interior de Minas. A dona da pensão confirmou a história. Segundo a testemunha, Dinorá morou na pensão por pouco tempo com os 2 filhos e um novo amor, uma mulher. A mulher era loura e demonstrava ter muito ciúme da amante Dinorá. Você não viu com uma pessoa que era sapatão, era uma pessoa fria, uma pessoa covarde, perigosa. Ela, para escapar, não pagar pelo crime que cometeu, ela é sujeita a qualquer coisa. Olha, eu não sei dizer, mas eu tenho ela na minha cabeça como a mulher que destruiu minha família, que tirou meu pai de mim quando eu ainda era muito criança. Dinorá continua foragida. A polícia fez retratos falados com possíveis fisionomias de Dinorá Veneroso. Se você tem alguma informação que possa levar a polícia até Dinorá, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro, 547-9040. Sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Foi tudo muito estranho. De repente, as pessoas começaram a morrer sem nenhuma explicação. Foram 35 mortes em apenas 20 dias, todas na mesma região no sudoeste da Bahia. Parecia uma epidemia. Não foi só meu filho, não, que foi muito. Foi muita pessoa sem mulher, sem filho, mulher sem marido. Eu digo, já tinha morrido umas 6 pessoas. Aí eu falei, agora praticamente eu não vou escapar. Pedro Anunciação sobreviveu. Ele e outras 32 pessoas foram medicadas a tempo e conseguiram escapar da doença misteriosa que levava à morte e à cegueira. Porque tendo atendimento em tempo hábil, o quadro pode ser revertido, desde que não haja a cegueira. Quando já tem cegueira, é uma sequela já irreversível. Três pessoas perderam a visão de um dia para o outro e ficaram cegas para o resto da vida. Uma delas foi este homem, Elielson Joaquim da Silva, de 31 anos. Aí tirou o líquido de mim, da minha espinha, para levar para o laboratório ver o que está acontecendo. E nos exames, fez todos os tipos de exames e nos exames não deu nada. Elielson foi a primeira vítima da estranha doença que atingiu 9 cidades da Bahia. Morador de São Paulo, ele aproveitou as férias para visitar a família em Iguaí, um dos focos de contaminação. Olha aí o egg pronto aí. Este é o último dia de trabalho de Elielson na lanchonete, antes de sair de férias. Ele não vê a hora de voltar à terra natal.
e reencontrar parentes e amigos que não vê há quase 2 anos. Obrigado. No dia 20 de janeiro de 1999, Elielson embarcou num ônibus para o sudoeste da Bahia. Uma viagem que durou 19 horas. De São Paulo a Iguaí, são 1.700 quilômetros. Em Iguaí, Elielson reencontra parentes e mata a saudade dos amigos. Visita o alambique de Ranulfo José Moreira, amigo da infância dele. Conversam e experimentam a cachaça artesanal. Em instantes. Os hospitais começam a receber pacientes de toda a região. Muitos não conseguem sobreviver. E ainda, mais um foragido acaba na cadeia depois de ter sido mostrado em linha direta. Todas as tardes, às 4 horas, Elielson saía de casa e ia a pé até o ponto de ônibus. Mas uma semana depois de voltar de Iguaí, quando retornaria ao trabalho, ele começou a passar mal. No meio do caminho, Elielson sente que alguma coisa estranha está acontecendo. Resolve voltar para casa. Em menos de 48 horas, ele vai ficar cego para o resto da vida. Então, no outro dia, eu levantei e não consegui enxergar mais. Aí, imediatamente, eu fui até o hospital. Aí, os médicos, chegando lá, os médicos me examinaram e me internaram. Então, tem esse paciente em São Paulo que teve sequela, a sequela foi cegueira. E olhar para a cara de minha mãe. E ver ela como eu via antigamente, viu? Um sonho também ter um filho. E poder ver o rosto do meu filho. Esse é meu sonho. A doença de Elielson parecia um caso isolado em São Paulo. Os médicos ainda não sabiam o motivo da cegueira repentina. Mas no sudoeste baiano, outros casos semelhantes começaram a aparecer. Manuel Alves de Brito, de 48 anos, e Dinaci de Jesus, de 38 anos, estão mortos. No hospital de Nova Canaã, outros pacientes aguardam atendimento. Eles apresentam os mesmos sintomas: convulsões, mal-estar, suor intenso e crises de vômito. Foi duro, viu? Porque se eu levei ele, chegou lá no hospital 10 horas, para medir, já trazer morto para casa. Os médicos começaram a suspeitar de um surto de dengue hemorrágica na região e acionaram a vigilância sanitária. Era uma emergência. No dia 22 de fevereiro de 1999, a vigilância sanitária da cidade de Itapetinga, a cerca de 70 quilômetros, chegou a Nova Canaã. No mesmo dia, morria Maria Rosa das Virgens, 65 anos, a terceira vítima da doença misteriosa. O corpo foi enviado para Vitória da Conquista para ser submetido a uma necrópsia. O objetivo era confirmar se o caso era mesmo de dengue hemorrágica. Um mutirão da saúde inicia o trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. As equipes cadastram possíveis vítimas do vírus e alertam a população sobre os riscos da contaminação. As mortes continuam. Em São Paulo, Elielson também tentava entender o que estava acontecendo. Para descobrir as possíveis causas da cegueira, ele lembrou tudo o que tinha feito nos últimos dias, antes de perder a visão. E reconstituiu passo a passo a viagem até a cidade natal. Uma viagem que terminou com a compra de 5 litros de cachaça. Elielson se prepara para viajar. Um amigo traz uma encomenda, mandada por Ranulfo. É o presente que Elielson pretende levar para os amigos de São Paulo, como lembrança de Iguaí. 5 litros da pinga especial. A intenção era essa aí, reunir os amigos, os colegas de serviço e assar uma carne e tomar com essa pinga. Elielson chegou em São Paulo no dia 10 de fevereiro.
Mas como estava muito ocupado, não levou o presente para o amigo. 2 dias antes de voltar ao trabalho, ele, que não costumava beber cachaça, decidiu experimentar um pouco da pinga. Meu irmão ia levar até uma pinga pro meu irmão, aí não deu pra dar pra ninguém. Sorte minha, né? Porque eu tinha matado um monte de gente também. Elielson mistura a cachaça com mel e não estranha o gosto da bebida. Ele vai perceber os primeiros sintomas daqui a 2 dias. Começou a baixar a visão e eu olhava, fixava as vistas, eu via um vulto branco. Elielson não sabia, mas a cachaça vendida por Ranulfo não era pura. Era misturada com álcool contaminado. Uma mistura perigosa. Francisco Cavalcante, conhecido como Zé Trovão, compra álcool comum desviado por caminhoneiros. Ele tem cliente certo. Ranulfo, dono de alambique, compra o produto para misturar na cachaça. Quando foi revender o álcool para Ranulfo, Zé Trovão avisou que não tinha álcool hidratado, mas tinha de um outro tipo, álcool combustível. Segundo Zé Trovão, o produto era mais forte. O álcool anidro, ele é quase a mesma coisa. O álcool anidro é um álcool adicionado com água, né? Que normalmente é uma utilização para combustível de automóveis, né? Ele fez o teste e falou, não, esse anidro também é como os outros. E pediu a contagem e levou. Que tipo de teste que ele fez? Ranulfo se limita a misturar o álcool anidro com água e a cheirar a mistura. É o suficiente para ele aprovar a combinação. Eu não sei se sabia o que estava fazendo, ou pelo menos sabia os riscos que estavam ocorrendo, mas que sabia que estava fazendo alguma coisa fraudulenta, estava. Em São Paulo, Elielson continuava internado e buscava respostas para a cegueira. Os agentes de saúde da Bahia investigavam as mortes misteriosas. No dia 23 de fevereiro, outra pessoa morreu. Francisco Ferreira Campos, de 65 anos. Francisco, como todas as outras vítimas, tinha bebido cachaça antes da internação. Esse detalhe finalmente chamou a atenção dos médicos. Todos esses pacientes davam entrada no hospital embriagados. Então nós sabíamos que tinha alguma coisa ligada à cachaça. E metanol pode dar um quadro semelhante a esse. O feirante Miguel Bispo dos Santos, de 80 anos, passa mal em casa, ao voltar do trabalho. A mulher nota que ele bebeu cachaça, comprada na casa do vendedor Absalom Souza Santos. Alguns goles da bebida são fatais. Aí ficou deitado. Eu cheguei lá, ele tinha se acabado aquela hora. Pela primeira vez, os médicos conseguiram uma amostra da bebida consumida antes da morte. A cachaça do vendedor Absalom Souza Santos foi apreendida e enviada para análise. A cachaça continha 1,43% de metanol, uma taxa 10 vezes maior do que o índice aceitável pelo Ministério da Saúde, que é de 0,14%. Não vem com aquela história de que a cachaça boa é aquela especial do fundo da fazenda, do tio, do avô, de não sei quem, que isso não adianta nada, isso não é uma cachaça de procedência que você possa confiar, confiável. Só a garapa serve para fazer cachaça, você não pode fazer cachaça do álcool, isso não existe. Era preciso usar um antídoto para combater o envenenamento. E o remédio estava nos próprios bares da cidade. Então, para a sorte deles, o antídoto do metanol seria o próprio etanol, que é o álcool comum. No próximo bloco. Começa a caçada aos produtores clandestinos de cachaça, mas ainda aparecem vítimas. E mais, você denunciou e outro foragido, Edson dos Santos Costa, foi preso pela polícia da Bahia. Faltava agora saber como o metanol foi parar nas garrafas de cachaça. A Vigilância Sanitária começou então a investigação para tentar identificar os produtores e fornecedores do metanol. Aí fomos em locais onde comercializava aguardente, para ver onde é que eles compravam aguardente. Quando a equipe da Vigilância Sanitária chegou a Alambique, onde Ranulfo produzia cachaça misturada com álcool combustível, encontrou todas as prateleiras vazias. Não existia uma garrafa de cachaça no estoque. Ranulfo, aparentemente, tinha sido avisado da visita da Vigilância Sanitária.
depois, a equipe da Vigilância Sanitária chega em outro alambique, o de Carlos Roberto Almeida de Andrade, conhecido como Araponga. A cachaça é apreendida para análise. Quando a Vigilância Sanitária prendeu o estoque no alambique de Araponga, ele tentou se defender. Disse que a cachaça produzida no alambique dele saía para outra região, a de Dário Meira. Lá ainda não havia sido registrada nenhuma morte com suspeita de envenenamento. A Vigilância Sanitária leva a bebida apreendida. Antes de entregar a cachaça para a análise, os agentes vão se reunir com o secretário de Saúde. O motorista Edivaldo espera no carro. Começa a chover. Ele fecha os vidros e não percebe o vazamento de uma das garrafas. Quando os médicos voltam, Edivaldo reclama de dor de cabeça. E teve que ficar internado 2 dias no hospital por causa da aspiração do metanol. 2 mortes em Dário Meira confirmaram as suspeitas. Dinalva de Oliveira Santos, de 35 anos, e a mãe dela, Clemência Maria de Jesus, de 77 anos, tinham consumido bebida comprada num supermercado da cidade. Eu vendi uns 50 litros mais ou menos. Veio gente dizer que estava morrendo de gente da cachaça, eu interditei. E quem te vendeu essa cachaça? Araponga. Durante as investigações, a equipe da Vigilância Sanitária chegou até o depósito de Francisco Cavalcante. Segundo os fiscais, ele repassava para Araponga e Ranulfo o álcool desviado dos caminhões para ser misturado na cachaça. E eles me ofereciam, né? Se queria pegar um álcool mais barato, sabia que ele fazia cachaça, nem o que ele fazia. Logo depois, a Trovão se contradiz e admite. Sabia sim, as pessoas que compravam o álcool usavam o produto para adulterar a cachaça. Eles misturavam em bebida, fazer licor, fazer quentão. Francisco Cavalcante, o Zé Trovão, disse que em janeiro de 1999, com a falta de álcool hidratado, ele vendeu álcool anidro. Mas os médicos duvidam. Eles acreditam que Zé Trovão poderia até desconhecer o produto que vendia. Mas era mesmo metanol, uma substância que pode matar em menos de 48 horas. A indústria utiliza ele para a fabricação de tintas, solventes. Depois que os médicos comprovaram que a cachaça estava contaminada, outras 15 mortes já tinham sido contabilizadas. A Vigilância Sanitária montou então um esquema de emergência para a fiscalização. – 8 de março de 1999. Maria Chaves de Jesus, grávida de 8 meses, passa mal, depois de beber cachaça envenenada. Os médicos tentam salvar a criança. O bebê nasce morto. A Vigilância Sanitária registra a última vítima. São 35 mortes. Que infelizmente foram vidas humanas que foram perdidas, foram pessoas que estão sequeladas permanentemente. Se a cachaça não tiver metanol dentro, eu estava viva, né? Mas teve metanol dentro. Foi por baixo de 7 palmos, né? Por quê? Porque um cara desse, pra mim, é um responsável. Os acusados de serem os responsáveis pelo envenenamento de 71 pessoas, até hoje continuam em liberdade. Carlos Roberto Almeida de Andrade, o Araponga. Ranulfo José Moreira e Julindo Batista Ramos, o Tui. Ranulfo é vereador na cidade de Guaí. Na Câmara Municipal, o acusado conseguiu um forte aliado, Aurelino Pinheiro Bonfim, o presidente da casa. Apesar da repercussão do caso e de Ranulfo ser acusado pelo Ministério Público, Aurelino preferiu não abrir um inquérito parlamentar para caçar o mandato de Ranulfo. Mas eu estou lhe dizendo que as autoridades não conseguiram provar que foi ele só que vendeu cachaça. Julindo Batista Ramos Udui foi denunciado pelo Ministério Público e responde ao processo em liberdade. Carlos Roberto Almeida Andrade, o Araponga, desapareceu de Bicuí, deixando mulher e 2 filhas, assim que soube das primeiras mortes provocadas pela cachaça dele. Essa população que sofreu tanto com isso, se tivesse um retorno, olha, se conseguiu chegar, se conseguiu punir os responsáveis, e outra coisa, que isso não se repetisse. O processo está parado na Justiça Baiana. Para que os acusados sejam punidos, é preciso ouvir Carlos Roberto Almeida de Andrade, o Araponga. Se você tem alguma informação que possa levar a Carlos Roberto Almeida de Andrade, conhecido como Araponga, ligue para o Linha Direta. Rio de Janeiro, 547-9040. Sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Você denunciou e mais um foragido da Justiça foi preso. Epson dos Santos Costa é acusado de sequestrar e matar o empresário José Lopes, em Camaçari,
interior da Bahia. O genro de José Lopes, Jackson Nunes Araújo, era acostumado a dar golpes e queria ficar com o dinheiro do sogro. Para isso, ele armou um plano. Enquanto levava a mulher Rosângela para um show de pagode, José Lopes seria sequestrado e morto. Ele contratou Ebson dos Santos Costa, Paulo Alves dos Reis e Erivaldo Lídio da Silva para executar o plano. Os três dominaram José Lopes, amarraram a mulher dele e roubaram a casa e a loja. Em seguida, levaram o comerciante amarrado no porta-malas do carro. Paulo teria sido responsável pelos disparos na cabeça de José. Ebson foi capturado em Camaçari, depois de trabalhar como garimpeiro durante alguns meses. Na delegacia, Ebson negou qualquer envolvimento com o crime. Sou inocente, não tenho participação nenhuma nisso aí. E dizia ter esquecido de tudo. É comum você ter essa perda de memória de vez em quando? Não sei, que eu nunca fui de médico. Tudo mudou depois de uma conversa com o advogado. Ebson resolveu assumir a participação no crime e contou detalhes daquela noite. Mas quando você entrou na casa do empresário, você já sabia que ia participar de um assalto? Que prendeu, amarrou ele, foi o Paulo. O Paulinho queria que eu matasse o senhor de idade. Matava-se muito assim por aluguel ou não? Matava muita gente. Os comparsas dele, Jackson Nunes Araújo, o genro acusado de mandar matar o sogro, e Paulo Alves dos Reis, continuam foragidos. Linha Direta volta na próxima semana, logo depois de Laços de Família. Boa noite e até quinta-feira que vem.